coisas do céu habitem em nós, Pai. Somente dons espirituais, somente coisas do céu venham habitar em nós, Senhor. Limpa as nossas bocas, limpa as nossas mentes, limpa as nossas mãos, os nossos pés, Senhor. Que tudo que a gente for fazer seja para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Se for para falar, que seja para a Tua glória. Se for para andar, que seja para a Tua glória. Se for para respirar, que seja para a Tua glória, Senhor. Que não vivamos para nós mesmos, mas vivamos para Ti, Senhor. Oh, Senhor, queremos agradar o Teu coração, Senhor. Glória a Deus. Uma coisa, cante igreja, só igreja, uma coisa. Tua glória, transformados, fomos por Ti. Oh, Jesus. Mais uma vez, uma coisa. Uma coisa. Ver Tua bondade e a Tua glória. Transforma. Queremos. Oh, Jesus. Então vem e flui, Espírito, estamos prontos para Ti. Então vem e flui, sopra em nós, Teu mover hoje aqui. Então vem e flui. Sua presença. Glória a Deus, Teu nome é santo e poderoso, Senhor. Tu és o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Me sustenta até quando eu não vejo, Senhor, me sustenta até quando eu não sinto. E realmente, Senhor, eu não preciso ver, eu não preciso sentir, Senhor. Mas sabemos que o Senhor está agindo por nós. Oh, Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça. Muito obrigada por quem Tu és, Senhor. Tu és o nosso Deus, o dono das nossas vidas. Oh, Jesus. Te amamos, Senhor. E sabemos que o Senhor está aqui neste lugar. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, acredite, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Cante, irmão, meu Deus é Deus de
seja tocado. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, salvando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Declare, este é quem tu és. 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 É quem é você, Senhor. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não precisa, Senhor. Me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta
estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Oh Senhor, tu estás no controle de tudo, Senhor. Não precisamos ver e não precisamos sentir, Senhor. Mesmo que tudo aqui seja uma bagunça, Senhor, neste mundo, dentro de nós, Senhor, é o Senhor que está no controle. Senhor, acalma a tempestade dentro de nós. Senhor, que nada exterior, Pai, afete o interior, Senhor. Que o Senhor tenha controle de tudo, Senhor. Estamos nas tuas mãos, Senhor Jesus. Teu nome é santo e poderoso. Oh, irmão, independente da situação que você está, o Senhor está no controle. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Senhor, te amamos, declare teu amor pelo Senhor, te amamos, Senhor, adoramos o teu santo nome. É por quem tu és, Senhor, que te amamos, é por quem tu és, não pelo que o Senhor pode nos oferecer, mas quem tu és. Glória a Deus. Pode se sentar na presença do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Eu queria conhecer você que nos visita pela primeira vez. Levanta a tua mão. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Amém? Amém. Amém. Irmãos, agora a gente vai dar início ao nosso culto. Eu sei que você acabou de sentar, mas eu queria que você ficasse de pé. Amém? Isso. Vem cá, pastora Rose. A gente vai fazer como de praxe. A gente vai fazer como toda sexta-feira. A gente vai orar pelo Brasil. Eu creio que grandes coisas vão acontecer no Brasil. Eu sei que é um tempo de cura. É um tempo para muitos do deserto, mas a vitória está próxima em nome de Jesus. Você crê nisso? Talvez você está aqui, talvez você venha aqui hoje e as tuas esperanças estão poucas. Talvez você foi mandado embora. Talvez a tua situação hoje, a tua realidade hoje é difícil. Mas eu quero te dizer, você está no lugar certo. Você podia estar em vários lugares, mas você está aqui. O nosso Deus Todo-Poderoso está aqui e vai abrir as portas do céu sobre as nossas vidas hoje. Amém? Vamos orar? Pode cantar, pastor. Eu queria que você, nesse momento, eu queria que você clamasse pelo Brasil, pela situação do nosso país, mas eu queria também que você colocasse no seu coração aquilo que você deseja, aquilo que você precisa. Talvez é uma cura, talvez não é nada material, mas sim é uma cura física. O que é o câncer perto do nosso Deus Todo-Poderoso, que está ansioso para curar e para sarar as feridas? O que é a mágoa, o que é a angústia? O nosso Senhor está aqui hoje, Ele quer libertar, sarar e curar. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, bendito Deus, eu começo te pedindo perdão, Senhor, por essa nação. Senhor Jesus, perdoa, Pai, os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa. Senhor, nós somos pecadores, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor venha com as tuas mãos sobre essa nação, sobre o Brasil, e em nome de Jesus, nós declaramos agora, Senhor, as terras brasileiras, Senhor, o governo brasileiro abençoado, em nome de Jesus. Deus, coloca, Senhor, pessoas na direção do país, pessoas, Senhor, com o teu coração, pessoas governadas por ti, Senhor, em nome de Jesus. Leva, Senhor, o Brasil a lugares, Senhor, onde Ele nunca colocou os pés. O Brasil é uma terra rica, uma terra próspera, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa os quatro cantos,
Senhor, nós repreendemos toda ação maligna, toda ação das trevas contra o Brasil. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o trabalho feito contra o Brasil, contra o presidente, contra quem governa, contra quem conduz. Mas, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é o dono do Brasil. O Senhor é dono do Brasil, Pai. Abençoa o teu povo. Senhor, anula toda oferenda oferecida, todo trabalho oferecido contra, Senhor, o nosso país. Nós declaramos, Senhor, as tuas bênçãos sobre ele. Ah, Senhor, essa terra é próspera. Oh, Jesus, faz com que o Brasil seja conhecido, Senhor, entre todos os povos, como um país abençoado, como um lugar para se morar abençoado. Senhor, Senhor, aqui é o nosso lugar. Aqui é o nosso lugar, Senhor. O Senhor nos plantou aqui. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, jejuar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ora, baixei e andará baixei. Senhor, nós pedimos perdão. Nós queremos nos converter dos nossos maus caminhos. Nós queremos te pedir agora, Espírito Santo, perdoa a nossa nação, perdoa a nossa terra, perdoa os nossos presidentes. Senhor, nós te pedimos perdão por cada um. Nós representamos aqui agora, Senhor, a nossa pátria amada Brasil, e nós colocamos ela diante da sua face, Espírito Santo. Estende as suas mãos agora ao Brasil, estende as suas mãos para o Brasil, Espírito Santo, e nos cura, e nos cura, e nos cura, Espírito Santo. É isso que te pedimos essa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, a nossa nação pertence ao Senhor Jesus. A nossa nação pertence ao Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 23. Quero fazer a parte dos dízimos e das ofertas. Aleluia. Mateus 23, 23. Que igreja linda. Obrigada porque você veio. Hoje o Senhor vai falar com você. Oh, Deus maravilhoso. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deviam, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Podem se sentar. Esse texto, irmãos, ele é maravilhoso. Ele nos ensina as duas formas de dizimar. E às vezes algumas coisas dão errado na nossa vida e a gente diz, mas eu estou dizimando, estou fazendo o que diz Malaquias. Estou dizimando. Mas as janelas dos céus não se abrem sobre mim, o que está acontecendo? E eu olho para esse pequeno texto e vejo aqui um segredo de dízimos. E ele diz assim: vocês dão dízimo de tudo que vem na sua mão. Vocês fazem isso. Dão o dízimo da hortelã, dão o dízimo do cominho, mas vocês esquecem da justiça, da misericórdia e da fé.
Às vezes a gente dá o dízimo sem fé. Às vezes nós damos o dízimo, nós devolvemos porque é do Senhor. Nós devolvemos o dízimo, mas nós não temos misericórdia do nosso irmão, da nossa irmã. Muitas vezes nós devolvemos o dízimo, mas não desejamos a justiça de Deus. Esquecemos dela. E justiça é algo muito sério. Porque eu preciso viver pela justiça do Senhor. E eu quero fazer a justiça com as minhas próprias mãos. Nós precisamos entender esses preceitos. Precisamos sim dizimar ao Senhor de tudo que vem na nossa mão. Mas também devemos ter fé, misericórdia e justiça. E eu quero contar uma história para vocês que muitos de nós já sabemos. Essa história é bem antiga, eu já ouvi aqui nesse altar. E hoje eu quero contar para vocês e eu espero contar bem certinho. Mas tem um menino, um rapaz de 16 anos. Ele morava na Inglaterra. E o pai dele disse a ele: filho, você precisa ir para os Estados Unidos, porque nós precisamos de dinheiro. E você vai trabalhar lá e mande dinheiro para nós. As coisas estão difíceis. E esse menino embarcou em um barco e ele estava chorando. O capitão chegou até ele, o capitão desse barco chegou a ele e disse: por que você está chorando? E ele disse: eu estou indo embora de casa. Estou indo para longe dos meus pais. E esse capitão disse a ele: por que você está indo embora de casa? Ele disse: eu preciso mandar dinheiro para os meus pais. Nossa vida não está fácil. E eu quero trabalhar com sabão. Eu entendo um pouco de sabão e eu preciso achar um emprego nessa área. E esse capitão era cristão. E ele disse: então eu vou orar com você. E ele orou com esse menino e disse a ele assim: lá no futuro vai ter alguém que vai ser muito forte na área de sabão nos Estados Unidos. Pode ser você. Mas não esqueça que de tudo o que você ganhar, seja honesto. Seja honesto no peso do sabão. Seja honesto nos produtos que você vai fazer no sabão. Não engane as pessoas. E dê o dízimo de cada dólar que você ganhar. Esse menino foi. O tempo passou. Com 23 anos, ele abre a sua empresa de sabão. Mas no momento que esse homem falou para ele, esse capitão falou para ele essas coisas, ele olhou para a malinha dele e disse: eu só tenho a malinha. E eu vou procurar um emprego na área. Mas esse menino conseguiu um senhor que fazia sabão. E ele trabalhando com esse senhor, este homem começou a ver ele, a perceber que ele era honesto, que ele era íntegro. E convidou-o para ser sócio. E ele disse: eu não tenho nada para ser sócio. E ele disse: você é o meu sócio da mão de obra. E ele passou a ser sócio daquela empresa. Este homem morreu. E ele passou a colocar as coisas dele naquela empresa. O nome dele passou para esta empresa. E ele começou a fazer tudo aquilo que aquele senhor havia dito a ele. Esse homem é William Colgate. Ele deu dízimo de tudo. Quando ele tomou a empresa para si, ele chamou o seu corretor. Eu não sei se é corretor, que faz as contas dos livros caixas. Contador. Eu perguntei para o pastor Adriano. Contador, pastor Adriano. E ele disse assim: a partir de hoje, eu quero um livro caixa para Deus. Tudo o que entrar, eu quero que você tire 10% para o Senhor. E com o passar do tempo, a história dele está na internet, você pode ler. Com o passar do tempo, ele passou a 10%, 20%, 30% até chegar a 5% ou 50% de tudo o que ele ganhava. Ele abençoou missionários, igrejas. Esse dinheiro foi para a obra de Deus no mundo. E ele é conhecido até hoje. Irmãos, tem 222 países, ou cidades, se eu não me engano, que tem o produto Colgate. Hoje com a Palmolive, a Ajax, e uma infinidade de produtos. Este homem já faleceu. Mas a fidelidade de Deus com alguém que é fiel
que dá o dízimo de tudo que ganha, mas não esquece a justiça, a misericórdia e a fé, permanece para sempre. E é isso que eu quero que a gente entenda. Talvez nós abrimos uma fábrica pequenininha, talvez de máscara, que é agora o negócio do momento, e a gente não consegue tirar o dízimo daquilo, porque é pouquinho, é R$5 uma máscara. O dízimo é 50 centavos, pastora. Mas faça isso. Eu não sei qual é o ramo que você vai começar a trabalhar, não sei aonde você está trabalhando, mas não esqueça de devolver aquilo que é do Senhor. Também não esqueça que a oferta faz parte de misericórdia. Oferte ao Senhor, dê a Ele, porque Ele vai te devolver. Amém? Eu quero que você se coloque de pé, separe o seu dízimo, se é noite de você trazer o seu dízimo. Separe também uma oferta ao Senhor. E eu quero que você coloque ela no seu coração, que nós vamos orar para você, para que a gente não se aglomere aqui na frente. Eu quero que você coloque na presença de Deus agora. Talvez você diga, pastora, eu não tenho dizimado. Está sendo difícil para mim. Eu tenho muitas contas para pagar. Eu quero que você coloque agora na presença de Deus e peça perdão a Ele. E faça um voto com Ele. Senhor, a partir de hoje vai ser diferente. Eu vou honrar o Senhor. Eu vou, Senhor, honrar o Senhor hoje. Porque eu quero que a minha geração seja abençoada pela minha fidelidade. Senhor, por minha causa. Fale isso ao Senhor. Pai, por minha causa, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos serão abençoados. Em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos agora diante do Senhor todo dizimista desta casa, Pai, da Tua obra. Nós colocamos também o ofertante, Senhor, na Tua presença. Peço a Ti, Espírito Santo, que abra as janelas dos céus e derrame sobre nós bênçãos sem medidas, as quais não podemos nem contar. Mas que possamos abençoar o nosso irmão, que possamos, Senhor, abençoar a Tua obra. Senhor, que através da minha vida financeira, missionários sejam enviados, igrejas sejam abertas. Papai, não somente o meu dízimo, mas a minha oferta, Senhor. Nós queremos devolver a Ti aquilo que Te pertence. Em nome de Jesus Cristo. Que assim seja em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode trazer seu dízimo, pode trazer sua oferta. Em nome de Jesus. Pastor. Boa noite, irmãos, paz seja convosco. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês vieram. Quero pedir algo a vocês, uma ajudinha nesse momento. Você que é jovem, você que é adolescente, Joade, queria pedir para você ir lá na refinaria, que o pastor Nel vai estar fazendo culto lá também, vai estar ouvindo a mesma palavra que aqui, mas eu queria pedir para você ir lá, você que é jovem, adolescente. A refinaria fica aqui ao lado, pode chegar naquele pessoal de trás, eles te ajudam a chegar lá, tá bom? Então, fique à vontade, tá bom, meus irmãos? E queria pedir para vocês colocar em pé um instantezinho, para a gente ler a Bíblia, a Palavra de Deus. A gente está numa conferência, sobre as igrejas do Apocalipse, E a gente já ouviu palavras preciosas e maravilhosas, e hoje a gente vai aprender sobre a igreja em Tiatira, Está lá em Apocalipse 2:18. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras.
Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei uma carga sobre vocês, não porei outra carga sobre vocês, então somente conserve o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro os governará e os reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, ministre sobre nós. Nós precisamos, Senhor Deus, nós precisamos te ouvir. Quem está falando aqui, diz a tua palavra, é que o teu Espírito está falando conosco. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, usa a minha vida. Quero te pedir, vem com graça sobre mim. Eu dependo do Senhor, eu necessito do Senhor, meu Deus. Eu necessito do teu fluir na minha vida, Senhor. Eu oro, meu Deus amado, que eu possa de alguma maneira estar aqui, Deus, como boca do Senhor para a sua noiva, para a sua igreja, Deus. E que em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor quebrante os nossos corações, o Senhor conduza-nos ao arrependimento, o Senhor nos leve para perto do Senhor, o Senhor nos ajude a nos voltarmos para Ti, que o Senhor nos ajude de alguma maneira, Deus, a em meio a tudo que tem acontecido e vivido, Deus, a encontrar o Senhor e olhar nos Teus olhos, Deus, para nunca mais deixar, Pai, em nome de Jesus Cristo. Por isso nos ajude, Pai. Reconhecemos que só voltaremos para Ti se o Senhor nos convencer, se o Senhor nos mostrar, se o Senhor escancarar para nós nosso coração, nossos erros, nossas falhas. Como um espelho, Deus, exponha nessa noite, Deus, os nossos corações, nos ajude a olhar para dentro de nós, Senhor Deus, e nos voltarmos para Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que eu oro e te agradeço, meu Pai. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Irmãos, Deus tem falado muito conosco, né, sobre as igrejas do Apocalipse. E uma das coisas assim que eu tenho percebido que Deus tem nos ajudado a ver, a enxergar e olhar, irmãos, é que a gente é muito preocupado às vezes, irmãos, com a estrutura, com as coisas, com a cadeira, com o som, né, com as coisas, irmão. A gente é muito preocupado com essas coisas. Às vezes no nosso dia a dia, irmão, a gente passa-se às vezes se preocupando com as coisas, né? Em arrumar, esses dias eu estava orando, irmãos, e eu orando de pé, e eu vi uma cadeirinha fora do lugar, eu fui lá, arrumei, continuei orando. As coisas nos incomodam, mas o interessante é que as coisas não incomodam Jesus, porque Jesus, Ele não olha aqui para a sua igreja e diz assim: olha, eu vejo, tenho porém contra você que tem cadeira de plástico. Jesus não fala essas coisas. Tenho porém contra você que o som está assim ou assado. Não, Jesus não olha a estrutura, as coisas. Jesus olha, irmãos, e diz: tenho porém contra você. E Ele olha para dentro de nós, para dentro da sua igreja, para dentro da sua noiva, e Ele escancara, irmãos, o que realmente há. Eu acho que tudo isso que Jesus tem feito, irmãos, para nos falar sobre as igrejas, é fazer com que a gente também olhe para aquilo que Ele olha em nós, e decida, escolha confrontar essas coisas, e decida, escolha, irmãos, dizer: eu sou esse, me ajuda, Jesus. Então, quando a gente estiver falando, irmãos, sobre a igreja a quem Jesus se dirige aqui, eu quero te pedir uma coisa: pense como igreja como um todo, mas também olhe para si, olhe para dentro de você, veja: eu sou assim.
Tente se enxergar, irmãos, porque eu acho que é isso que Jesus espera. É como se Ele estivesse colocando diante de nós um espelho e a gente se enxergar agora. Amém, meus irmãos? E aqui, irmãos, Jesus escreve a Tiatira. O interessante, irmãos, que Tiatira era a cidade menos importante da época, a quem Jesus escreve a maior carta. Tiatira, irmãos, não era nem um centro econômico, religioso da época, como a gente viu, né? Que o pastor Dirceu e a pastora Rose falaram. Tiatira, irmãos, a sua importância talvez fosse mais geográfica, porque ela estava meio que num lugar onde o correio imperial passava entre a Ásia e a Europa. Então ela ficou meio que num lugar estratégico, né? Seu forte mesmo, irmãos, era o comércio. Eles eram uma cidade de comerciantes. Lídia, quem Paulo prega, irmãos, em Atos dos Apóstolos, ela era de lá e ela vendia coisas, tecidos, panos. E em Tiatira era comercializado essas coisas, púrpura, tecido, era ali que havia os alfaiates, as pessoas que mexiam com tecido, que faziam calçados, tinha o bronze que saía dali. Interessante que no início Jesus fala, né, que os pés deles são como de bronze. Então essa cidade, irmãos, ela não era uma cidade onde de alguma maneira iam pegar eles e jogar eles no Coliseu para que os leões comessem. Não. Essa cidade, irmãos, eles não iam ser de alguma maneira perseguidos por sua fé e açoitados e maltratados, não. Qual era o problema de Tiatira? Tiatira havia, irmãos, muito comércio, chamado guildas, que era uma espécie de um comboio de comerciantes, que viviam juntos numa espécie de sindicato, onde eles se ajudavam, trabalhavam juntos. E qual era o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que cada vendedor tinha o seu Deus tutelar, que era um Deus a quem ele de alguma maneira consagrava o seu estabelecimento e dizia: esse Deus cuida do meu comércio. Quando talvez você abre um comércio, você chama o pastor Nel, o pastor Alu, é ou não é, irmãos? Pastor que é de Jesus, pode orar, consagra aqui para Jesus, e o capiroto não vai entrar aqui, é ou não é, irmãos? Quem, né? Eles faziam também, mas não ao Deus Todo-Poderoso, a deuses, a quem a Bíblia chama de demônios. Então, irmãos, eles tinham esse sindicato, irmãos, aonde eles se reuniam, todo mundo, para agora cultuar esses deuses, faziam uma festa enorme, né, e de alguma maneira consagravam aos deuses comida. E essa festa começava com consagração de comida aos ídolos e terminava com promiscuidade. Esqueci, irmãos. Isso aí, irmãos, é isso aí que vocês falaram. Com coisas ilícitas. Com coisas que eram imorais. Porque era uma cultura grega, irmãos, e dos deuses gregos, de alguma maneira nos cultos deles ter essas coisas, era comum. Então esse era o contexto, meus irmãos, que esses irmãos em Cristo viviam. E qual era o BO, qual era o problema de tudo isso? Pensa se converter, pensa, irmão, ser um comerciante dessas guildas, que servia demônios, que oferecia comida a eles, que tinha toda uma segurança, por causa desse sindicato, que estava todo mundo junto e se ajudando. Agora ele se converte a Jesus Cristo, ele cometia suicídio econômico. Por quê? Porque era expulso, porque sabia que ao se decidir por Cristo, ia abrir mão de direitos, ia abrir mão de coisas, ia abrir mão de ser próspero, porque era quase impossível ser próspero e bem sucedido se não fosse de alguma maneira ajuntado a essas coisas. Então uma pessoa que se decidia por Cristo sabia muito bem o que estava fazendo. Pensa, irmãos, ser cristão nessa época, como era tentador de alguma maneira, você olhar aquelas pessoas tendo tudo e você no seu quadradinho, com a sua vendinha, as coisas difíceis, suando a camisa, para ter o simples e o básico para viver. E em meio a esse contexto, irmãos, de necessidade de abrir mão de coisas por Jesus, de cometer suicídio econômico,
veio uma irmã em Cristo, uma profetisa, que se dizia profetisa, chamada Jezabel, dizendo algo interessante. Oh, meus irmãos, por que vocês estão cometendo suicídio econômico? Não precisa, vocês podem cultuar a Deus aqui tranquilo e ir lá e participar da festa dos ídolos. Vocês podem continuar servindo Jesus, vindo aqui tranquilo e sacrificar os ídolos, vocês podem, eu faço. Pensa, irmãos, quão tentador era isso. Eu acho que essa igreja, irmãos, parece muito com os dias de hoje, porque nós não somos perseguidos, irmãos, até a morte. Nunca ninguém colocou uma arma na minha cabeça e disse assim: nega Jesus ou morre. Mas por várias vezes fui tentado a mentir para me sair bem. Mas por várias vezes, irmãos, talvez você perdeu coisas para ser fiel a Cristo. Ou talvez você está muito bem no seu trabalho, porque você submete-se a essas coisas e não quer perder talvez o que você tem, seu alto salário, para viver de maneira simples. Não quer baixar o padrão por causa de Cristo. Eu não sei quem você é nesse meio, eu só sei de uma coisa: o texto começa dizendo que Jesus tem olhos como de fogo e vê tudo, sabe tudo, conhece tudo. E isso ou pode nos deixar tranquilos, sossegados: oh meu Deus do céu, o Senhor está vendo, ou vai nos deixar muito preocupados. Desculpe fazer isso, irmãos, mas quem aqui olharia uma revista pornográfica na frente da mãe e do pai? Por que não? Porque é tão consciente da presença da mãe e do pai ali, que não faz. Por isso que as pessoas fazem as escondidas. E se eu te disser, meu irmão e minha irmã, que se eu e você compreendermos que Deus é onisciente, onipresente, está em todos os lugares, em todos os momentos, nós vamos tratar Ele como tal, irmãos, nós não vamos dar lugar para essas coisas. Nós não vamos, irmãos, de alguma maneira achar cantinhos, ou nos esconder, ou fazer coisas para nos dar bem. Ele tudo vê, Ele tudo conhece, Ele tudo sabe. O salmista diz ainda que a palavra nem saiu da minha boca e Ele já conhece. O salmista diz que Ele pode se esconder em qualquer lugar, irmãos, e lá o Senhor o encontrará. Agora minha pergunta para você: isso te preocupa? Há temor de Deus em seu coração, em meu coração? Porque é possível, irmãos, não ter temor, porque a Bíblia está dizendo de uma mulher chamada Jezabel, que vivia, irmãos, de maneira assim, que se entregava ao pecado, e não somente se entregava, mas incitava outros a fazerem. E o texto diz assim, que Deus deu tempo a ela para que ela se arrependesse. Pensa nisso, meus irmãos. E às vezes a gente pensa que porque a gente está errando e nada está acontecendo, está tudo bem. Irmãos, Deus é um Deus de graça, misericórdia, perdão e amor, irmãos. Mas aqui o texto está dizendo, irmãos, que Deus, de alguma maneira, irmãos, as consequências da vida de Jezabel, irmãos, elas vêm. Elas vêm, meus irmãos. E o que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é como pode, em meio a uma igreja tão preciosa, tão vibrante, tão poderosa, cheio de amor, cheio de fé, cheio de perseverança, cresceu uma Jezabel. Irmãos, o que faltava em Éfeso, tinha aqui. Deus fala para Éfeso: olha, você deixou o primeiro amor.
Aqui ele diz assim, olha que interessante, irmãos, vocês, as suas obras de agora são maiores que a do início. Eu conheço o seu trabalho. Eles iam no Tadel na terça, eles iam no Emita na segunda e quarta, irmãos, eles iam, irmãos, no culto de libertação, irmãos, no sábado, irmãos, eles não descansavam, eles iam para o Juade, irmãos, eles iam nos 2 cultos de domingo. Deus está falando, eu sei disso, vocês são trabalhadores, vocês são pessoas de fé. Irmão, você já leu Hebreus 11? Fala dos heróis da fé, da galeria dos heróis da fé, e o que esses homens fizeram pela fé, são coisas poderosas, extraordinárias, e nessa igreja tinha homens assim, nessa igreja tinha homens poderosos em Deus, nessa igreja, irmãos, era cheia de amor, eles amavam a Deus, e amavam uns aos outros. Como pode, em meio a uma igreja, irmãos, que está progredindo, não está regredindo, irmãos, está progredindo, está crescendo, crescer uma Jezabel, e ser tão influente dentro dessa igreja, que ensinava de altar, dizendo, façam essas coisas? Como pode? Isso me lembrou de um filme, olha. Porque essa igreja não foi destruída de fora para dentro. Essa igreja estava sendo destruída de dentro para fora. Já assistiram o filme Troia, irmãos? E Troia tem umas muralhas que ninguém passava, ninguém vencia, os caras eram imbatíveis, é ou não é? Quem assistiu? Mas eles têm uma estratégia, eles veem que não ia dar de um jeito. Eles veem, irmãos, que não iam vencer daquela forma. Eles veem que de fora para dentro não tinha como. Então eles têm uma estratégia. E qual é a estratégia? Eles constroem um cavalo enorme e mandam como presente para Troia. E os troianos recebem aquele cavalo, colocam dentro dos seus muros e vão dormir de noite. E quando eles começam a dormir, havia homens dentro daquele cavalo, que começam a abrir partes do cavalo, matam os sentinelas e abrem o portão para que os homens viessem, e assim Troia é destruída. Então o problema não era de fora para dentro, o problema era coisas de dentro que estavam crescendo, irmãos, e iam destruir essa igreja. E um parênteses aqui, irmãos, eu fiquei pensando coisas de dentro de nós, irmãos, que às vezes estão crescendo, irmãos, e estão pequenininho ainda, e a gente, irmãos, está deixando crescer. Às vezes, irmãos, é um desconforto com aquele irmão, irmãos, que está pequenininho ainda, irmãos, que é só com o lanche da célula, mas que está deixando crescer. Nós precisamos cuidar de dentro, irmãos. Nós precisamos cuidar de dentro. Nós precisamos olhar para dentro, irmãos. Porque o diabo sabe, irmãos, que não é de hoje, irmãos, que ele arma ciladas e estratégias. Não é de hoje, irmãos. E como pode crescer uma Jezabel, uma igreja assim? E o texto responde, porque ela cresceu. O texto vai dizer assim, porque eles toleraram Jezabel. Eles viram ela crescendo, eles viram ela pequenininha, eles viram, irmãos, e não fizeram nada. Eles viram a Jezabel tomando forma, irmãos, crescendo, galgando coisas, e não fizeram nada. E quando ele fala Jezabel, irmãos, ele está fazendo uma alusão a Jezabel do Velho Testamento. E sabe quem essa mulher é? Ela era a esposa de Acabe. Sabe o que essa mulher fazia? Ela fazia o mal com aparência de bem. Certa vez a Bíblia diz que tinha um homem chamado Nabote. Ele tinha uma vinha que ganhou de herança dos seus pais. O Acabe era rei de Israel.
E ele olha do seu castelo, aquela vinha bonita, coisas maravilhosas, e ele deseja ter aquela vinha. E ele era rei. E ele chega a conversar com Nabote e fala: quanto você quer, eu pago. O Nabote fala para ele: olha, isso não tem preço. Isso é de herança, então não tem preço para isso. Isso era dos meus pais. Sabe o que o Acabe faz? O Acabe vai para casa, deita na cama e começa a chorar. Tipo piabirrento, irmãos. Aí a Jezabel, a esposa dele, chega e fala assim: olha, por que você está chorando, rapaz? Aí ele diz: olha, estou chorando porque ele não quer me vender a vinha. Levanta, rapaz, vai comer, eu vou dar um jeito nisso aí. Sabe o que ela faz, Ali? Ela vai lá, chama 2 homens maus, diz para eles inventar uma mentira sobre Nabote, coloca o Nabote numa posição de destaque na frente, chama esses 2 homens para que eles dissessem que ele falou coisa que não devia, e ela de alguma maneira apedreja esse homem diante do povo, através de uma mentira. Esse homem morre para ela dar para o seu esposo o que ele queria. Só que sabe o que ela queria passar, irmãos? Que era zelosa pelas coisas de Deus, porque ela estava matando um homem que tinha feito crimes. Essa mulher levou o povo de Israel, irmãos, a se prostituir, a adorar outros deuses. Ela incitava, irmãos, o seu esposo a essas coisas. Essa mulher perseguia os profetas, perseguia os homens de Deus. E você vai ver aqui, irmãos, quando Jesus fala para os fiéis desse lugar, ele fala: eu não vou colocar nenhuma carga sobre vocês. Sabe por quê? Porque com certeza Jezabel estava os perseguindo, porque eles se mantinham fiéis. Eles toleraram, não fizeram nada. Uma igreja cheia de amor, vibrante, cheia de fé, que as obras do início, irmãos, ficavam no chinelo, que eles estavam tão grandes nessas coisas, mas que deixaram crescer no meio deles, de dentro deles, como um cavalo de Troia, Jezabel. E não fazer nada, irmãos, pode custar caro. Não fazer nada é um problema, irmãos. A Bíblia conta a história de um homem chamado Eli, sacerdote do Deus Altíssimo, o homem que instruiu e ensinou Samuel, que foi um grande juiz, profeta e tudo mais. Mas esse homem, diz a Bíblia, que os filhos dele, que eram sacerdotes, faziam o que era mal perante o Senhor. As pessoas iam lá levar oferta a Deus e eles pegavam para eles. Eles se deitavam com as moças na frente do templo. E a Bíblia diz que Eli, irmãos, não fez nada. Nada. Ele sabia da fama dos filhos entre o povo, ele sabia os males que eles faziam, mas ele não fez nada. O interessante até, irmãos, uma coisa que me chama a atenção de Eli, todas as vezes que a Bíblia fala dele, ou ele está sentado ou ele está deitado, nunca de pé. Alguém que não se levanta, alguém que não toma postura. E a Bíblia diz, irmãos, que porque ele não faz nada, ele perde tudo. Perde tudo, irmãos, que Deus chega a dizer para ele: olha, da tua descendência, de certa idade os homens não vão passar, vão morrer antes. Não fazer nada é um problema, irmãos. Sabe, às vezes esses pensamentos que passam na nossa mente que não são legais, não fazer nada é um problema, irmãos. Sabe, coisas, irmãos, que a gente faz ou realiza que hoje são pequenininhas, irmãos. Não fazer nada pode ser um problema, pode custar caro. O interessante, irmãos, é que Deus conseguiu ver nessa igreja, irmãos, a Jezabel, os que se entregavam ao seu ensino e os fiéis. E numa mesma igreja, irmãos, tinha, irmãos, os que de alguma maneira distorciam a doutrina, os que
por seus desejos e as coisas serem mais fáceis por esse lado, porque daí não morreria economicamente, você entregava essas coisas, e os que eram fiéis. Isso me leva a pensar uma coisa, irmãos: quem desses eu sou? Quem desses você é? Quem desses Deus está olhando para você e vendo? O justo ou o ímpio? O fiel ou o desleal? O puro ou o impuro? E algo me chamou a atenção, irmãos, assim, que como o ensino é poderoso, irmãos. Como o ensino, irmãos, pode mexer com a gente. Como dar ouvidos a alguém, irmãos, pode ser poderoso. Como dar ouvidos a alguém, irmãos, pode levar a minha vida para a ruína, irmãos, ou de alguma maneira levar a minha vida para cima. E não pense, irmãos, que não pode acontecer comigo e com você. Você quer ver, irmãos? Você já imaginou ser filho de Davi? Pensa comigo nisso, irmãos, ser filho de Davi. Já imaginou você, Davi, irmãos, recitando um salmo, e você ali nos pés dele, escutando? Já imaginou, irmãos, o Davi indo lá comprar um terreno e falar: olha, eu vou ofertar ao Senhor, porque eu não vou dar nada para Deus que não me custe, e você ali do lado olhando aquilo, cara? Já parou para pensar nisso? Irmãos, eu ficava faceiro quando meu pai ganhava na buliquinha, cara. Cara, ele é bom demais. Pensa, irmãos, Salomão aos pés de Davi. E a Bíblia, irmãos, ainda vai dizer que Salomão viu Deus 2 vezes. Teve experiências poderosas com Deus. Construiu e fez coisas para Deus, irmãos, poderosas. Mas o mesmo Salomão que escreveu, irmãos, sobre sabedoria. Olha só, irmãos. Irmãos, se esses caras caíram, irmãos, oh meu Deus, tenha misericórdia de mim. Porque esse mesmo Salomão, ele de alguma maneira termina a sua vida adorando a Baal, instigado por suas esposas, porque ouviu, irmão, certas coisas. Por isso eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, cuide com o que você escuta. O pastor Dirceu falou, irmãos, aqui no primeiro dia, irmãos, ele falou sobre doutrina. Irmãos, cuide com o que você escuta, com quem você escuta, o que você ouve, porque isso está formando você, porque isso está moldando você. Cheguei agora na igreja, tinha uma menininha com uma massinha, irmãos, eu perguntei: o que você está fazendo? Ela: pastel. Você não sabe, a massinha, se você perguntar para ela: o que você está sendo? Eu não sei, mas pergunte para quem está moldando, ele sabe o que está moldando em você. Ele sabe o fim que quer chegar. Irmãos, precisa ter, dentro de nós, precisa ter um zelo pela doutrina. Precisa ter, irmãos. Eu lembro uma vez, eu estava na igreja, irmãos, e estava tendo rodinhas de estudo. Aí eu olhei para os jovens da igreja, os adolescentes da igreja, e eles com a Biblinha na mão, coisa mais linda, lendo, né, irmãos? Eu falei: cara, que legal. E tinha um menino novo lá, que nunca tinha ido na igreja, e estava lá também. Eu falei: cara, que coisa mais legal, cara, olha como Jesus é. De repente veio uma irmã, uma diaconisa, encostou do meu lado e falou assim: pastor, dá uma olhada no que aquele menino está ensinando lá para você ver. Aí, irmãos, eu fui na rodinha. Aí, irmãos, aquele menino era de uma outra religião, irmãos, e estava ensinando os piados da minha igreja, irmãos, na minha cara. Aí eu sentei com ele, irmãos, falei: não, meu, você está vendo isso, mas olha aqui, olha aqui, olha aqui. Terminei de falar com ele, deixei ele um pouquinho encabulado também, né, irmãos?
Aí falei para ele, só quero te pedir uma coisa, não ensine mais essas coisas para os jovens daqui. Quando você quiser conversar, venha conversar comigo. Você quer ver, irmãos? O que te deixa chocado? Quando você olha assim, cara, isso me deixa brabo, chocado. Quando o Wi-Fi não pega? Quando você vai sair da igreja, irmãos faceiros, porque ir na mãe jantar e o carro do teu irmão está lá atrás? O que te deixa chocado? Sabe o que deixava o apóstolo Paulo chocado? Quando o evangelho estava sendo deturpado. Ele escreve aos Gálatas dizendo assim: eu fico chocado, estou chocado com vocês, que vocês estão deixando o verdadeiro evangelho para viver outro evangelho, que não foi o que eu te ensinei, que não é o verdadeiro evangelho. Paulo, irmãos, deixa o seu filho na fé, em um lugar, sabe por quê? Ele fala assim: Timóteo, fica aqui. Por quê? Por que, Paulo, para mim ficar aqui? Eu queria ir com você, né? Imagina, irmãos. Não, você vai ficar aqui para advertir, que não ensine outra doutrina, senão a sã doutrina de Cristo. Quer ver? Abra lá comigo Tito. Tito, capítulo 1, irmãos. Olha o que ele vai dizer para Tito. 1:10. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam a outros. É preciso fazer com que eles se calem. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. É preciso fazer com que eles se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, movidos por vergonha e ganância. Pensa nisso, irmãos. Paulo deixou alguém que podia contribuir muito com ele, irmãos, para abrir igreja, para fazer coisas extraordinárias. Por que ele deixa? Porque para o apóstolo Paulo era importante a doutrina, a ponto dele deixar os caras lá, falar: ó, cuidem, não permita. Atos capítulo 15, irmãos, tem um grande concílio em Jerusalém. E sabe qual que era o concílio? Alguns homens chegam para os Gálatas e dizem assim: olha, crer em Jesus não é suficiente, vocês têm que circuncidar e guardar a lei. Aí o apóstolo Paulo fala: não, vocês estão errados, e a Bíblia diz que tem grande discussão entre eles. E eles sobem para Jerusalém e fazem um concílio, irmãos, para debater sobre essas coisas. Mas, irmãos, às vezes no meio de nós a Jezabel está crescendo, irmãos, e nós não estamos fazendo nada. E com a internet, com a mídia, irmãos, tudo está pior. A gente tem sido doutrinado, irmãos, por filmes e tantas outras coisas, e não estamos fazendo nada. Então eu quero te pedir uma coisa nessa noite. Se for para você ter zelo por algo, tenha zelo pelas Escrituras, tenha zelo pela Bíblia, gaste mais tempo com ela. Estava falando para a pastora Lu essa semana: pastora Lu, os meus olhos não estão me ajudando mais. Irmãos do céu, faça alguma coisa, faça propósitos, leia um livro todo, pare de ler só versículo e capítulo, irmãos, leia o todo da Bíblia, leia porções grandes da Bíblia, faça perguntas para o teu pastor, faça perguntas, das mais bobas que você imaginar, mas tenha zelo. Irmãos, na época da Reforma Protestante, Lutero lê algo na Bíblia que muda tudo, porque o povo não tinha acesso à Bíblia, e o que os homens falavam eles acatavam como verdade, sem conferir, porque não tinham como conferir, porque não tinham Bíblia para conferir. Só que hoje nós, irmãos, a gente tem a NVI, a NTLH, a gente tem a João Ferreira de Almeida, a Bíblia da criança, do jovem, da mulher, do homem, irmãos, e a gente não confere.
E a Jezabel vai ganhando forma, irmãos, como um cavalo de Troia. E não pense que eu e você não podemos ser enganados, irmãos, porque a Bíblia diz que, se possível, até os escolhidos. Por que você acha, irmãos, que a Bíblia, de tantas seitas que tem aí, elas saíram da Bíblia, são parecidas com a Bíblia? É difícil às vezes de olhar, irmãos, de ver que é diferente. Por quê, irmãos? Porque às vezes está crescendo e a gente não está vendo. Amém, irmãos? Irmãos, esses irmãos, eles, para servir Jesus, porque tem os fiéis, irmãos, tem uns que não deram pitanga para Jezabel, tem uns, irmãos, que continuaram firmes, diz o texto ali: digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina, e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês, tão somente conserve o que vocês têm até que eu venha. Aí ele começa a dizer, irmãos, ao vencedor, irmãos, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Olha o que o texto começa dizendo sobre perda, porque para servir Jesus tinha que perder. Para servir Jesus tinha que abrir mão da prosperidade. Para servir Jesus, irmãos, tinha que cometer suicídio econômico. Mas Jesus termina aqui dizendo, cara, é como se ele falasse, porque vocês perderam, vocês vão ganhar, vocês vão reinar comigo, vocês vão reinar comigo. Você não entendeu, irmãos, porque escolheu perder, por causa de Cristo, porque escolheu não ter, mesmo podendo às vezes, de certa forma, porque a Jezabel incitando essas coisas, escolheu não viver uma vida próspera e bem sucedida, irmãos, para ser fiel a Deus. Jesus está falando que nós vamos reinar com Ele. E você acha que no reino de Deus vai ter falta, irmãos? No reino de Deus, irmãos, vai sofrer? Não, irmãos. Ele chega a dizer, irmãos, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Irmãos, o céu está falando sobre glória. Está falando sobre glória, irmãos. Talvez para servir Jesus agora você está sendo ofuscado. Talvez para servir Jesus agora você não está brilhando. Muito pelo contrário, às vezes você está diminuindo. Mas aqui um dia você vai brilhar com Cristo. O texto está dizendo isso, você vai brilhar com Cristo. Irmãos, eu queria orar com vocês, nosso tempo é curtinho, mas eu acho que a gente precisa tomar algumas posturas, irmãos, porque não se arrepender pode custar caro, não mudar, irmãos, pode custar caro, continuar na mesa, irmãos, pode custar caro demais. Então eu acho que a gente precisa, irmãos, conversar com Jesus de maneira racional nessa noite, pensando, irmãos. A gente precisa conversar com Jesus essa noite, irmãos, uma conversa assim: Senhor, o que está crescendo dentro de mim que eu não estou vendo? Quem eu sou, Jesus, em meio à tua igreja? Será que eu promovo um ensino que não é o teu?
E não pense, irmãos, que esse ensino é só quem sobe aqui e prega. A nossa vida ensina, irmãos, você não tem noção o quanto. Eu nunca esqueço, irmãos, essa frase, que a gente é uma Bíblia ambulante. E que as pessoas que não leem a Bíblia fazem, elas olham para nós e, cara, é assim que é. Então eu queria te chamar nessa noite, para conversar com Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos? E você vai dizer para Ele, como eu vou dizer, como eu passei o dia dizendo. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Comece a falar com Jesus. Comece a se arrepender. Comece a olhar para dentro de si. Jesus disse, né, irmãos? Tira primeiro a trave do seu olho, depois você tira o cisco do teu irmão. Então agora é hora de olhar para si, olhar para dentro. O que está crescendo dentro de nós, irmãos? O que na nossa casa, no nosso lar, irmãos, está crescendo, que não é bom, que pode nos destruir, que pode nos levar, irmãos, a ser um exemplo mau. Como a gente vai ser conhecido, irmãos? Como um Antipas fiel e verdadeiro e que viveu até o fim por Cristo, ou como uma Jezabel que levou as pessoas a tropeçarem, ou como uma Jezabel que incitou outros a viverem uma vida de misturar o Evangelho com o mundo, misturar o Evangelho com as outras coisas. Como nós vamos viver? Jesus amado, venha sobre nós nessa noite. Nós necessitamos. Eu acredito piamente que tem mais erro em nós do que a gente acha que tem, Jesus. Fale conosco, Senhor. Ministre sobre nós. Nos conduza ao arrependimento. Nos conduza, Deus, para longe das coisas que o Senhor detesta, não quer. Nos conduza, Jesus, nos conduza. Nos ajude, Senhor Deus, a nos apegar, Pai, aquilo que realmente importa. Nos ajude, Deus, a bater boca pelas coisas certas, meu Deus. Ah, Deus, que o que venha nos deixar chocado, Deus, é o que te deixa chocado. O que venha mexer com a gente é o que mexe com o Senhor, meu Deus. E o que mexe com o Senhor não é a estrutura, não é a cadeira, Deus, não é o som. O que mexe com o Senhor, Deus, é a sua palavra, a sua doutrina. É um falso evangelho, é um evangelho que tudo pode, é um evangelho, Pai, onde eu posso viver de qualquer jeito e está tudo bem. Deus amado, ministre sobre nós todo o sofisma, toda a doutrina que foi ministrada sobre nós, tudo que nos moldaram, Deus, de maneira errada, com má intenção. Pai, nessa noite eu oro, Senhor, Deus, nos molda de novo, molda a essência dentro de nós. Que a gente seja pessoa cheia de amor, cheia de fé, cheia de perseverança, Deus, que as nossas obras sejam preciosas, mas que a gente também de alguma maneira tenha zelo pelas Escrituras, confira, olhe, veja, discirna quem escutar, quem ouvir, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, e que cada um aqui, de alguma maneira, Senhor, possa crescer, possa vencer, possa reinar com o Senhor, meu Deus, possa governar com o Senhor, possa brilhar, Deus, porque escolheu perder, em nome de Jesus Cristo. É o que oramos e te agradecemos, meu Pai. Amém. Continue com seus olhos fechados. Eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui nessa noite. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se ainda não conhece Ele, se você está longe dEle e você se sente como
Você sabe o que está passando com você. Você sabe da maldade que existe, às vezes, dentro de você, do ódio, da mágoa, do rancor, que você não consegue resolver essas coisas sozinho. Porque, embora eu e você fizemos algo para nos afastar de Deus, não há nada que a gente possa fazer para voltar para Ele, porque Ele é santo. Mas Deus te ama muito. E Ele prova esse amor morrendo por você, conhecendo a tua pior versão. E Ele se entrega na cruz do Calvário para levar sobre Ele os nossos pecados, nos perdoar, acabar com toda a escravidão e dívida que havia sobre nós, para que a gente pudesse viver para Ele, agora uma vida livre. E se você está aqui nessa noite, quer entregar a sua vida a Cristo, ser perdoado, ser livre, ser liberto, ser sarado, ser curado, ser transformado, eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Se existe alguma pessoa, levante sua mão. Não tenha vergonha. Se existe alguém que quer se reconciliar com Jesus, voltar para Ele. Talvez você está vivendo como o infiel dessa igreja, mas você quer tomar uma postura nessa noite de viver de novo para Ele, começar de novo. O texto diz: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Talvez seja o seu. E eu digo mais, talvez você não tenha mais tempo. Talvez seja hoje a sua decisão. Se existe alguém que quer se reconciliar com Jesus, dê um sinal com sua mão. Eu quero orar por você. Não perca a oportunidade. Não perca. Não perca. Amém, irmãos? Todos fizeram. Aplauda Jesus.